Olá, seja bem-vindo ao programa Essência. Aqui as suas perguntas serão respondidas. E eu já quero te convidar para que você possa, no link que está aqui na descrição do vídeo, para que você possa clicar, para que você possa participar, tanto enviando perguntas, como também participando aqui e falando aqui diretamente com o pregador. Bom, hoje aqui nós temos como pregador Marcelo Flores. Marcelo Flores é ancião aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia do JVV. Temos também aqui a Juliana Costa, ela é diretora associada da comunicação aqui também da Igreja do JVV. E a Tailane Moro, ela é diretora da Liberdade Religiosa, desse ministério que é extremamente importante aqui para nós. Sejam todos bem-vindos. E temos várias perguntas aqui. Está pronto? Sim. Então, Ju, Começa? por favor. Bom, se nós temos tudo assim, tudo ao nosso alcance tão fácil, por que é tão difícil entendermos que somos verdadeiramente livres? Pergunta difícil. Porque esta liberdade que é prometida por Deus na Bíblia não é uma liberdade dentro dos nossos padrões humanos. E a gente tende a raciocinar com padrões humanos, né? Deus, ele quer nos libertar exatamente deste cenário que nos envolve, que nos envolveu e que nos engaiolou e aonde a gente está preso, né? Para realidades que não são palpáveis, porque as coisas espirituais não são palpáveis. Então, para a gente experimentar esta liberdade que Deus oferece, só com muita intimidade com Ele, só com muita vivência com Ele, né? Jesus não fazia o que fazia porque Ele exercitava o seu poder divino. Jesus fazia o que Ele fazia porque Ele tinha intimidade com Deus e o poder de Deus fluía através da humanidade de Cristo. E isso está franqueado a todos nós. Nós só não experimentamos porque, de fato, nós não temos esta intimidade que Jesus tinha com Deus e que Ele nos convida a exercer. Acho que é um pouco disso. Obrigada. Muito bem. Tailane. Bom, no sermão você trouxe uma estatística muito interessante, que a cada cristão, de 1 para 7 cristãos são perseguidos ou sofrem algum tipo de discriminação, né? Um dado trazido pela Open Door que faz esse monitoramento dos cristãos. Então a gente vê como isso realmente há um cerceamento de liberdade em todo o mundo e que no Brasil a gente talvez não viva isso, né? Então que realmente no Brasil a gente tem uma liberdade que até mesmo nós desconhecemos a liberdade que temos. Então, a minha pergunta é: como nós podemos, de forma prática, exercer a nossa liberdade aqui e realmente cumprir com esse propósito e com essa oportunidade que temos? Então, aquele testemunho da Ariadna, ele é tão forte, né? E vale a pena ser assistido inteiro. É muito fácil, é só colocar a Ariadna Oliveira na barra de procura do YouTube e vai aparecer as 2 entrevistas delas nesse podcast que ela foi. E quando a Ariadna fala ali sobre essa questão, né, desta moça asiática, né, que veio para o Brasil e que ficou assustada com a liberdade que a gente tem e a gente não exerce. É exatamente porque eles experimentam uma realidade exatamente ao contrário dessa, né, na outra extremidade. Então a gente é livre e eles não têm essa liberdade do ponto de vista legal, organizacional da sociedade, né? Mas o fato é que, e se liga um pouco com o que a Juliana falou um pouco antes, né? O fato é que, assim, primeiro, nós não somos tão livres quanto a gente pensa que é, né? E você é advogada, você sabe disso. Sim. Né? A gente tem um arcabouço legal de tal ordem grande que a gente não consegue se mexer dentro dele, de tanta coisa que está à nossa volta, que se a gente fosse cumprir tudo seria absolutamente impossível, e ele é criado inclusive exatamente para isso, para a gente não conseguir cumprir mesmo, né? Mas o que eu acho assim de mais importante da gente entender do ponto de vista espiritual é de que esta liberdade que a gente tem, ela é aparente, ela é tolerada,
né? Nós somos cristãos e há um ódio muito particular contra os cristãos. Você vai dizer assim, há outras religiões que também são perseguidas, é verdade, né? Porque toda expressão de religião, ela traz consigo um estigma de uma diminuição intelectual, porque parece que a pessoa ela precisa daquilo porque ela é sofredora, então ela precisa se agarrar em alguma coisa, ela tem algum problema psicológico, ela tem algum déficit cognitivo. A religião, para a média das pessoas que não tem religião, é isso, né? Então há um cerceamento velado, né? Que a gente, como advogado, percebe que isso está cada vez mais aceleradamente, cada vez mais violentamente avançando na nossa direção, de forma que, assim, eu não sei se a gente vai chegar a um cenário como o da Coreia, por exemplo, que eu falei ali durante a exposição, né? Não sei se vai dar tempo disso acontecer desta forma, pelo menos. Mas é muito certo de que nós já não podemos falar várias coisas que a gente falava antigamente com base na palavra de Deus, né? Já aconteceu de pastor me ligar e me perguntar como advogado, né? Marcelo, eu quero abordar tal tema, como é que eu faço? Eu falei, o senhor coloca a Bíblia na frente, porque aquilo que eu falei durante o sermão, né? É um valor constitucional. Então você não fala a tua opinião, você fala o que está escrito na Bíblia, porque se houver algum tipo de confronto, a primeira alegação que você vai fazer é falar, isto é o arcabouço da minha fé. Você pode não aceitar, mas eu tenho o direito de tê-lo, entendeu? Que é uma proteção do ponto de vista legal, né? Então, todas as vezes que a gente vai falar, especialmente de temas que hoje já são proibidos na sociedade, né? E que nem as pessoas comuns falam, quanto mais as religiosas, a gente, em particular, como cristãos, a gente se socorre da Bíblia. A Bíblia fala de tal coisa, né? E a gente exercita isso no nosso dia a dia. Porque se a gente não se proteger com a Bíblia, a gente fica exposto a retaliações do Estado, porque a gente já não tem mais essa liberdade de falar o que a gente pensa, o que a gente acha, qual é a nossa opinião, porque agora a nossa opinião em vários temas se tornaram bastante ofensivas, né? Enfim, é isso. Utilizar a Bíblia. Acho que era isso. Não, era isso? Acho que é isso. É isso? Não, você utilizar a Bíblia como essa ferramenta para falar. Não, você coloca sempre a Bíblia na frente. A Bíblia é uma forma porque a questão porque é a questão do valor constitucional, né? Então, assim, o direito à religião é consagrado no artigo 5º, assim como é consagrado o direito à sexualidade, por exemplo. Uma valiosa dica. Só que as duas coisas, elas se equivalem. O drama isso vai parar na mão do julgador, né? E a tendência é cada vez mais de que o julgador não proteja você. Essa é a realidade. Vai ter problema. Vai ter problema. A gente teve julgamentos recentes nos Estados Unidos a partir desse paradigma, mesmo com outro tipo de estrutura legislativa, né? E acabou prevalecendo a liberdade religiosa. Aqui já não é tanto assim. Então o Brasil já não é um país tão, né, protetor assim para os cristãos. Não, perfeito. E temos a terceira pergunta. A terceira pergunta foi enviada pela Marilene, e ela então diz o seguinte: existe a lei de Deus, existe a lei dos homens. Ela precisa então seguir a lei de Deus, mas ela tem direito à lei dos homens. Como conciliar isto? Então, esta pergunta, ela deriva, imagino, né, daquela afirmação que fiz baseado no espírito de profecia. Então, eu preciso regredir um pouquinho, né? Primeiro que, assim, o espírito de profecia, ele não é palavra de Deus do ponto de vista de competição com a Bíblia, né? A Bíblia é o nosso arcabouço estrutural como cristão. Mas nós, adventistas do sétimo dia, cremos que a orientação profética veio através de Ellen White para esse tempo que a gente está vivendo. E eu creio nisso, né? E eu creio nisso porque é bíblico, né? Deus falou que levantaria profetas e eu creio que ela é uma profeta. Por uma série de motivos, não vem ao caso agora, não é o foco do que a gente está falando. Mas aí há um problema, porque a obra de Ellen White é muito vasta, né? E de fato você tem que entender cenários, de fato você tem que entender contextos para fazer a aplicação da obra dela. Mas quando eu leio textos de Ellen White, né, eu não me arrogo o direito de ficar fazendo diferenciação e falar assim, esse aqui é inspirado, esse aqui não é inspirado, esse aqui é... Eu tento ser mais simples do que isso, né? Jesus falou que o reino dos céus é dos simples, então eu tento ser mais simples. Está escrito? Tá. Vou prestar atenção e vou tentar aplicar a minha vida. E esse texto em particular que eu li, ele fala sobre a dificuldade do ser humano buscar o braço do Estado para utilizá-lo nas coisas religiosas, né? Especialmente no nosso contexto de adventistas, porque assim, vamos ser claros, né? A maioria do cenário religioso cristão, né, não tem restrição para nada,
para nada, faz o que quiser e, enfim, também é uma outra história. Mas nós temos paradigmas porque nós entendemos que a validade da lei de Deus está de pé, né? E isso causa um confronto, porque é óbvio que a gente está inserido num contexto de sociedade que nos exigem determinadas posições que vai nos trazer dificuldades com o sábado. Graças a Deus eu nunca tive esse problema, mas eu entendo que tem gente que tem esse problema, né? Tem essa dificuldade, esse desafio, né? E aí você pergunta assim, tá, exerço o meu direito frente ao Estado ou simplesmente obedeço à lei de Deus, né? Eu, Marcelo, né? Eu, Marcelo, penso o seguinte, obedeço à lei de Deus e não entro em litígio por causa disso, tá certo? Por quê? Por causa daquilo que eu já falei lá dentro. Foi a minha opção. Deus falou assim, pegue a sua cruz e me segue. E eu quero falar isso não no vazio, né? Porque seria fácil falar assim, você está falando isso porque você não teve nenhum problema com o sábado, né? É verdade. Só que quando eu me formei, eu tinha um sonho que era ser juiz. E quando eu estava namorando para casar com a Lisley, e até quando o Leonardo nasceu, a gente ainda não fazia parte da igreja, eu estava fazendo cursinho, fazia cursinho de sábado, inclusive, para concurso para juiz, né? Só que eu me tornei adventista. E os concursos para juiz são de sábado e domingo. E eu simplesmente abandonei essa. Eu poderia entrar com mandado de segurança, um monte de gente faz isso. Mas eu entendo, vou citar aquela citação chula que eu fiz dentro da igreja, eu entendo que é meu BO, né? Se eu fiz uma opção, se eu tenho uma convicção, se eu tenho uma crença, né, eu vou seguir a minha crença. O mundo pode me facultar N coisas, né? Mas a minha crença é que eu tenho que tomar minha cruz e seguir a Cristo, e é isso que eu vou fazer. Uma escolha. Uma escolha. Sim, muito bem. Marcelo Flores, qual é a essência do sermão? A essência do sermão. Eu não consigo nunca falar nada sem estar na perspectiva de que Jesus vai voltar, né? E eu creio, também, mais uma vez, não no vazio, mas pelo que diz a palavra de Deus, de que os seguidores de Jesus nos últimos dias eles terão uma dotação especial que nós não ainda experimentamos. E me impacta muito esse testemunho dessa mulher que diz que pessoas sofrem por Jesus ao redor do planeta e eles são incapazes de reclamar o que eles estão sofrendo, sabe? Ela diz assim, que eles pregam e eles nunca falam das suas experiências com aquilo que eles estão passando. Eles só falam de Jesus. Então, a essência do sermão é que a gente precisa pedir para Deus essa experiência. A gente precisa viver essa experiência, essa dotação especial do Espírito, para viver um cristianismo verdadeiro, largar o nosso cristianismo fake de sábado de manhã na igreja e viver um cristianismo verdadeiro de todo dia, alinhado com a nossa fé, proclamando que Jesus vai voltar e que é urgente, que é agora, porque ninguém vai esperar Jesus a mais do que o tempo da sua vida. Há um testemunho, não neste vídeo que eu coloquei uma parte, mas num outro vídeo, que ela conta de uma família extremamente pobre, num país de veiculação restrita do Evangelho, que eles estão escondidos pregando o Evangelho. E esse rapaz, essa família, eles fazem toda semana um jantar para 12 idosos, para quem eles levam para proclamar o Evangelho para esses 12 idosos, para eles terem a faculdade de fazer uma escolha antes de morrerem. Só que eles fazem isso num cenário em que eles não poderiam estar fazendo, porque se o Estado descobrir, está todo mundo preso com pena de morte. E tem mais um detalhe. Esses jantares para 12 pessoas custam R$200. Para nós parece pouco, né? A gente sai no final de semana, vai no cinema, gasta mais do que isso, não é? Vai na praça de alimentação do shopping, vai gastar mais do que isso. Mas esses R$200 para essa família que eles gastam por semana, importa eles não terem comida para eles no final do mês, porque a conta não fecha. Essa é uma experiência que nós ainda não vivemos. Então, a essência do que eu quis dizer nós precisamos viver essa realidade. Jesus vem e nos transforma agora.
para viver esse tempo que a gente nem sabe como é que vai ser, porque se a gente não tiver essa dotação especial, nós não vamos existir, porque nós não somos livres. Nós não somos livres. É isso. Obrigada. Juliana, Tailane, Marcelo Flores, nós agradecemos muito, muito mesmo a participação de vocês. E, para encerrar, você pode fazer uma oração? Claro. Pai querido que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos mais uma vez, porque ainda temos liberdade para falarmos de Ti nesse lugar onde vivemos. Ainda temos liberdade de abrir a Tua palavra, de encontrá-la em abundância em nosso meio, mas não será sempre assim. Nos dá esse senso de urgência, Senhor, que nós precisamos ter para entender o tempo que vivemos e o que está pela frente. Nos abençoa com a Tua presença e nos leva a sermos iguais a Cristo. É o que nós te pedimos, é o que te agradecemos. Rogando uma bênção especial a todos que estão neste local e que verão esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.